Ai, como me pediram esse vídeo, vamos acabar com alguns mitos sobre a flexibilidade e o alongamento, para você não ser mais enganado e, mais importante do que a minha opinião, com fontes e ciência, tá bem? Não trabalhamos com meu ego aqui ou minha genialidade. Eu sou uma mera apreciadora e prática dos conhecimentos. Vamos pensar juntos nessa e, sem delongas, vamos ao primeiro mito. Me perguntaram se é verdade que os quadris guardam traumas e emoções mal digeridas. E essa fala é realmente muito disseminada, principalmente nas redes sociais e mais nessa área do yoga. Essa fala sobre o quadril e o alongamento do quadril tem algum sentido, mas eu não falaria da mesma forma para não espalhar uma crença meio mística ou, sabe, vender milagres. Eu ainda acredito que liberar a tensão nos quadris pode ajudar você a sentir alívio emocional, mas não porque os seus sentimentos estão literalmente escondidos nos músculos do quadril, como se estivessem trancados em uma caixa. O verdadeiro motivo, que é apoiado pela ciência, é a regulação do sistema nervoso para um estado que chamamos de parasimpático e controle de tensão e estresse a longo prazo. Não é incomum que alunos tenham uma resposta de choro, inclusive de alívio e entrega nas aulas, o que faz sim sentido com a prática, principalmente se ela trabalha respiração, autoconhecimento e introspecção. E muitas pessoas simplesmente repetem essa frase também porque memorizou e aprendeu de outro alguém e parece fazer total sentido. E é um processo e normal mudar e ir questionando, se aprofundando com o tempo nas questões. Inclusive, vejo como positivo mudar a partir de certa prova de que existe algo com uma explicação melhor, mais profunda ou científica. Muitas pessoas dizem muitas afirmações sem fundamento o tempo todo, e na maioria parte das vezes, de forma ingênua mesmo. Nunca falo nada com o intuito de atacar ninguém, tá bom? Até porque eu mesma sou humana, também sou sujeita a erros. Agora, os músculos não armazenam emoções literalmente, mas retêm tensão. Os quadris são um local comum para isso devido à nossa vida moderna. Passamos muito tempo sentado, convivendo com estresse e hábitos repetitivos. Quando você se alonga e respira fundo, lentamente, seu corpo sai do estado de luta ou fuga e entra em um estado mais calmo. E quando as coisas parecem se soltar, não porque os seus quadris as escondem, mas porque seu corpo pode finalmente entrar em um estado que consegue processar o que está acontecendo no corpo, entra em um estado de relaxamento, de autopercepção, de soltura muscular junto com isso. Literalmente, porque é o estado permissivo, e não de tensão ou perigo, que vai permitir maior liberdade corporal. Então agora prefira reformular a fala como alongar os quadris pode ajudar a liberar tensões e acalmar todo o seu sistema. Eu, pessoalmente, me sinto mais confortável compartilhando o que sabemos com certeza agora na atualidade e permanecendo aberta ao que descobriremos a seguir. Em relação ao yoga, a ciência vem avançando e comprovando várias das técnicas utilizadas nessa filosofia e prática antiga, o que é sensacional, e várias delas utilizam e valorizam um monte, exatamente por demonstrar o seu uso por tantas pessoas ainda antes de Cristo, se mostrando benéfica ao longo de muito tempo e tendo seus benefícios comprovados pelos mecanismos que a ciência pode apontar e testar. Logo, é legal juntarmos conhecimento, inclusive muitas das posições, movimentos do Pilates, usadas na área da fisioterapia e educação física, têm suas raízes lá, então eu tenho um máximo respeito a isso. E nada melhor para indicar e praticar do que algo comprovado, que se sustenta ao longo de milhares de anos, sem danos a longo prazo e testado, ou seja, praticado já por milhões de pessoas ao longo dos séculos. É de se impressionar, mas claro, não mistificar ou usar para fazer nenhuma promessa muito absurda no meu modo de ensinar, claro. Aí já dei minha opinião da linha que eu sigo. Foram se criando inúmeros tipos e acredito que tem muitas que envolvem algo mais místico ou algum que até envolve religião no meio, mas a prática não nasceu assim, tá bom? Você pode pesquisar e testar as aulas, professores e livros sobre o assunto. Talvez um dia a gente entenda mais profundamente sobre o corpo humano, mas por enquanto eu prefiro ensinar o que está mais claro do que prometer o que não é, pelo menos ainda, de fato corroborado pela ferramenta que a gente tem de melhor hoje, que é a ciência. Número 2. Alongar te deixa mais fraco ou atrapalha a hipertrofia? Isso é mito e eu vou trazer alguns artigos para corroborar e facilitar o entendimento de vocês. Primeiramente, o alongamento não afeta o perfil hormonal catabólico ou anabólico. E desde que você não alongue de forma exagerada antes do treino de força, imediatamente antes do exercício de força máxima, ou seja, um seguido do outro sem nenhum intervalo ou movimento, o alongamento não vai impactar de forma negativa de forma alguma. Se for exagerado e imediatamente feito um teste após você ter feito, pode ter uma pequena redução da força. Mas nunca vi ninguém fazendo ou prescrevendo esse tipo de ação. Às vezes a informação chega até você com um extrapolamento de dados ou com cara de perigo para te assustar, vender ou chamar atenção.
mas vamos com calma. Deixo aqui a minha preferência, que para iniciantes na flexibilidade, melhor trabalhar em um momento separado. Ou se a musculação é o seu foco, você poderia fazer depois do treino com cautela e autoconsciência do corpo, que é importante saber os seus limites, mesmo com o corpo já fadigado para fazer os 2 treinos unidos. Mas você pode fazer depois de um treino de força, o treino de flexibilidade, sim. Voltando aos estudos, as pesquisas mostram que o alongamento estático, passivo, pode causar hipertrofia muscular, inclusive. Olha só, o pessoal chamando ele de inútil e até isso ele pode fazer. E outro ainda mostrou o efeito de aumento de força na posição alongada com o mesmo método de alongamento que eu acabei de citar, que é o estático passivo. Então não tenham medo do alongamento. Se você sente que o movimento que gostaria de fazer está limitado, preso ou travado, é exatamente sua flexibilidade que você precisa trabalhar. E dentro dos atributos físicos, ela é que dá o limite para todas as outras. A sua força, velocidade, agilidade, por exemplo, só podem ser demonstradas dentro do limite da sua flexibilidade. Ela sempre participa. E você melhora a sua flexibilidade com exercícios de alongamento. Além disso, você não precisa ser um bodybuilder nem um contorcionista, mas sim saudáveis, sentindo-se bem e livres, podendo fazer o que desejam com o corpo. Cada pessoa vai querer atingir um nível de amplitude de movimento e força nas posições que precisa ou deseja. O objetivo é seu. Agora o terceiro, será que você precisa alongar todos os dias para ver resultado? Mito. O que é mais eficiente vai girar em torno de 3 a 5 vezes na semana, dependendo de como o volume da prática e a intensidade for dividida. Não quer dizer que você não possa alongar todos os dias, e sim que pensando em maior aproveitamento de tempo, com o melhor resultado possível, o que foi descrito é o que temos como demonstrado como maior eficiência. Isso sendo um treino por dia, tá bom? E 3 a 5 vezes na semana. E não mais de um treino no mesmo dia, porque a gente quer assegurar que o descanso seja feito também. Próximo mito. O alongamento estático passivo reduz a dor apenas temporariamente? Para começar, mesmo que fosse, ainda teria serventia, certo? Mas vamos aos fatos. O alongamento é bem documentado e provado que reduz a dor, e o agudo é bem conhecido também por reduzir a dor. No entanto, o efeito não é apenas temporário. Uma revisão de 2021 mostrou que o alongamento crônico, ou seja, manter esse hábito, ter constância nele, também reduz a dor. Além disso, os efeitos do alongamento crônico sobre a dor foram mais consistentes do que os alongamentos agudos, pontuais, o que é irônico, pois algumas pessoas parecem dispostas a aceitar a validade dos efeitos do alongamento pontual sobre a dor, enquanto descartam o efeito do alongamento crônico. 5. Também vamos acabar com o mito de que o alongamento estático passivo não altera a rigidez nos tecidos e que é só uma sensação que a gente sente. E não é. Ele sim altera a rigidez dos tecidos. O alongamento passivo estático reduz a rigidez, a resistência intrínseca ao alongamento encontrado em todos os tecidos humanos a curto prazo, devido às suas características viscoelásticas, e isso pode representar uma janela de oportunidade para acessar a amplitude de movimento durante um treino. Além disso, uma meta-análise recente descobriu que o alongamento também reduz a rigidez a longo prazo. 6. Algumas pessoas também têm dúvidas sobre alongar nervos, porque tem gente falando que não se deve alongar nervos ou que é uma péssima ideia. Mas a verdade é que os nervos respondem favoravelmente ao alongamento direto, alterando a sua rigidez, como a maioria dos tecidos. Pesquisas comparando diferentes tipos de alongamento nos mostram que os tecidos respondem de maneira muito semelhante. O alongamento direcionado ao músculo reduziu a rigidez muscular. E o alongamento direcionado ao nervo reduziu a rigidez nervosa. Também é impossível alongar os músculos sem afetar as outras estruturas, como os nervos, que se adaptam positivamente, alterando seus limites de deslocamento e dor e pressão. Não tem como a gente isolar as estruturas do corpo, assim tirando e colocando uma pecinha de Lego. E ainda bem que eles funcionam e respondem bem juntos, não é mesmo? Caso contrário, estaríamos todos quebrados. É como dizer que quando você for agachar na academia, use só os músculos, nenhum tendão, ligamento ou nervo. Impossível. Somos todo um sistema e ele funciona bem junto. Não se deixe assustar. Outra moda que veio muito da gringa é falar muito mal de alguma coisa para exaltar outra. A vítima da vez foi o alongamento estático passivo, aquele tipo de alongamento que normalmente é o primeiro que as pessoas pensam quando falamos em alongamento, que é o sem movimento e o que você relaxa ao alongar. Dizer que ele não oferece benefício é loucura. Eu vi um post que dizia uma vez que ele não aquece ninguém, não previne dores ou lesões, não contribui para a reabilitação ou desempenho.
Mas vamos aos fatos reais para você entender que isso é mito. O alongamento oferece uma variedade de benefícios em múltiplos contextos. O alongamento é recomendado durante o aquecimento para reduzir lesões e aumentar a amplitude de movimento articular. Eu vou trazendo as boas fontes aqui para vocês, tá bom? O alongamento oferece um benefício protetor contra lesões relacionadas a distensões. Ele não é mágico de te proteger de qualquer lesão e nada é, ok? Mas várias capacidades físicas vão te ajudar. Muitas lesões ocorrem sim por conta dessa falta. Você não vê os atletas alongando por nada. E mesmo que ocorra alguma lesão no seu corpo, porque se você está vivo em algum momento é normal se machucar, a qualidade da sua recuperação será proporcional à forma física em que o seu corpo se encontrava anteriormente. Quanto mais em forma, melhor a recuperação. Mesmo ao lesionar, cada corpo vai partir de um ponto diferente, evoluir de uma forma, dependendo do seu investimento anterior nele. E se eu fosse você, eu investia no alongamento. E último ponto, contrapondo o post errôneo que eu vi, o alongamento aumenta a amplitude de movimento e é um pilar dos programas de reabilitação de lesões em todo o mundo. O alongamento aumenta a amplitude de movimento, que é um fator importante para o desempenho em muitos esportes. Então me conta se você tem mais dúvidas e pedidos de vídeos, se sabia ou não sobre o que falamos hoje, e espero o apoio de vocês curtindo, comentando, se inscrevendo no canal para que eu poste mais conteúdos por aqui. Não esquece de fazer isso porque é importante para que eu entenda se vocês estão gostando ou não. Se cuidem por aí e um beijo da Ju. Até a próxima!